Graça e paz, amada igreja, glória a Deus por mais essa noite, deste sábado maravilhoso, que Deus tem nos permitido de estarmos juntos aqui, amém? Vamos começar a ministração da palavra. Eu convido agora para que vocês fechem seus olhos, para que a gente possa orar junto ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento, onde nós vamos estar ministrando a tua palavra. Que o Senhor abra nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para entender a tua palavra, Senhor Deus, para que possamos viver conforme os ensinamentos que o Senhor nos mostra através da tua palavra. Ó Deus, abençoa o teu povo, a todas as pessoas que agora neste momento estão, Senhor Deus, escutando a tua palavra. Ó Deus, que ela venha tocar no profundo de suas almas. Ó Deus, restabelece, renova, fortalece. Em nome de Jesus, Senhor Deus, me usa conforme te apraz. Que não saia da minha boca, Senhor, nenhuma palavra que venha do meu pensamento, mas que venha da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus por todas as coisas. É um momento de muita alegria de estarmos mais uma noite aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu trago como um tema da nossa ministração, escutem bem. Olha só, vou colocar aqui bem direitinho para vocês. O tema da nossa ministração hoje é: fujam do pecado, depressa. Escutem, fujam do pecado, depressa, e não olhem para trás. Entende isso? Olha só o tema hoje: fujam do pecado, depressa, e não olhem para trás. Eu queria usar o texto base que está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Eu convido a todos vocês a abrirem a palavra do Senhor e acompanhar a leitura. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Amém, irmãos? Esse texto, do capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, ele vai falar da história da destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E eu quero usar primeiramente o versículo 26 para mostrar a vocês o que aconteceu com a mulher de Ló. Preste bem atenção à leitura. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Mais uma vez. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Guarda esse texto. Eu quero agora passar um contexto de toda essa história para vocês. O que aconteceu com Sodoma e com Gomorra até esse momento, onde a mulher de Ló olha para trás e Deus a converte em uma estátua de sal. Por que aconteceu isso com a sua mulher? Vamos lá no contexto? Irmãos, a cidade de Sodoma era uma cidade que vivia muito no pecado. Não tão diferente das demais. A questão da idolatria, a questão da prostituição, a questão da maldade em si, em seus desejos. Então, aquelas cidades, aquelas regiões, Sodoma, Gomorra e demais regiões ali próximas a elas, viviam desta forma. Mas a cidade de Sodoma tinha uma característica muito forte. O nome Sodoma, irmãos, para vocês terem uma ideia, vem de sodomia. Irmão Fábio, me explica o que é sodomia. Sodomia, irmãos, são atos de homossexualismo. Relação sexual entre homem com outro homem, ou então de uma mulher com outra mulher. E a cidade de Sodoma era conhecida por essa prática muito expressiva em sua cidade, chegando a um ponto da origem do seu nome, Sodoma, derivar dessa prática, desses atos sexuais ilícitos, em desacordo com a palavra de Deus. Sabemos também que Ló é sobrinho de Abraão. Num determinado momento, Deus ele cede, ele concede e promete uma terra a Abraão e junto também a Ló e a seus povos que estavam ali, aquelas pessoas, pastores que os ajudavam, tudo isso. Em um certo momento, os rebanhos de Abraão e de Ló cresceram muito e começaram a ter contendas entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então, Abraão chega para Ló, chama Ló e mostra toda a planície, toda a terra. E diz assim: Ló, escolhe uma parte desta terra para ti.
Porque eu não quero ter contendas com você, e nem meus pastores com os seus pastores. Então veja, se você escolher da direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher as terras da esquerda, eu irei para a direita. Então Ló olha aquelas lindas terras e fica encantado com a região das planícies do Jordão. E essa região era justamente onde estavam estabelecidas essas cidades de Sodoma e de Gomorra. E Ló escolhe essas cidades, por saber que essas cidades tinham terras férteis. E Abraão não questionou, já tinha dito, se você escolher da direita, eu irei para a esquerda. Um detalhe, irmãos, e vocês podem ver isso, eu tenho o texto completo e depois eu queria que vocês lessem esse texto, após vocês assistirem esse vídeo da pregação, para vocês entenderem mais toda essa história. Esse texto que eu estou falando para vocês é de Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 33, e Gênesis capítulo 19, do 1 ao 29. Por ser vários versículos e muito extensos, eu não tenho como explicar aqui a vocês, né, no tempo de vídeo que eu tenho. Né? Então depois vocês podem ler esse texto. Mas continuemos a história. Então Ló escolheu a planície do Jordão, as terras férteis. E Ló também sabia que lá tinha essa cidade Sodoma e Gomorra. E Ló também conhecia a fama de Sodoma, os sodomitas, os atos de homossexualismo, né? E de todos os demais atos pecaminosos que essas cidades eram conhecidas. Amém, queridos? Então continuemos. Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo dessas coisas. Acontece, irmãos, que Sodoma era uma cidade extremamente ímpia. Todos os seus moradores eram pagãos. Entendam isso. Era uma cidade onde o pecado estava no for da carne deles. Os prazeres deles estavam no pecado. Eles buscavam ter suas alegrias através do pecado. Eles não adoravam o Deus de Ló. Lá existia a idolatria, a adoração de vários outros deuses também. E Ló conhecia tudo isso. E foi para essa cidade, mesmo assim, sabendo de todo o risco que ia levar para a vida dele, para sua esposa e para suas filhas. Mas mesmo assim, Ló foi a esta cidade. Interessante que num determinado momento, Deus chega a Abraão e diz, olha, é como se ele dissesse assim, olha Abraão, basta, eu não aguento mais os pecados daquela cidade de Sodoma, eu vou a destruir, eu vou mandar fogo do céu e vou destruir Sodoma e Gomorra, não tem mais como eu aguentar tanto atos pecaminosos. E nesse texto que eu disse para vocês, de Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 19, diz o texto que aparecem 3 anjos a Abraão. Um deles era a figura de Deus. E esse é que começa a conversar com Abraão, e Abraão conversando com ele. Só que Abraão, quando descobre que Deus ele vai mandar destruir a cidade de Sodoma, ele lembra de quem? Do seu sobrinho, de Ló, que ali estava junto com a sua esposa e sua família. E começa a interceder a Deus para que Deus assim tivesse misericórdia com a cidade de Sodoma e ao mesmo tempo com a sua família, com Ló, suas filhas, sua esposa. E interessante, irmãos, que Abraão chega para Deus, representado por esse anjo, uma representação figurativa de Deus, mas ele conversa com ele como se fosse Deus. Ele diz, Senhor, se tiver pelo menos 50 nessa cidade, você poderia ter misericórdia dela? Se tiver 50, por causa do amor desses 50, eu não destruirei. Aí ele quer um pouco, mas Senhor, e se tiver 45? Se tiver 45, por amor desses 45, eu não a destruirei. Mais um pouquinho na frente, e 40, e 30, e 20, chegando até 10. E a partir daí não vem mais conversa de Abraão com o Senhor. E nesse momento, então, Deus, ele manda os outros 2 anjos descerem à cidade para avisar e para destruir toda aquela cidade. Mas antes de começar a destruição, esses anjos chegam àquela cidade de Sodoma e vão à casa de Ló, procurar Ló. Eles encontram ele ali na praça, próximo à cidade, né? E Ló se apresenta a eles, o recebe muito bem, convidam eles para ir para sua casa, né? E leva os anjos para sua casa.
e recebe muito bem eles em casa. Só que os moradores daquela cidade, irmãos, entendam esse contexto, porque a partir do momento que vocês entenderem o contexto, vocês vão entender o final da aplicação da palavra. Entendam. Os anjos estão lá na cidade de Sodoma, estão indo para a casa de Ló, para buscar Ló e salvá-los da destruição. Mas quando esses homens chegam na cidade, os moradores sodomitas vê esses homens chegarem e viram que eles foram para a casa de Ló. Então esses homens foram atrás desses homens. Entendam bem, os moradores da cidade de Sodoma não sabiam que esses dois homens eram anjos do Senhor. Então o que é que eles queriam fazer com esses homens? Atos ilícitos. Queriam torturar, queriam estuprar, queriam fazer atos totalmente contrários à vontade do Senhor, atos de homossexualismo e tudo mais com eles. Então eles foram lá, bateram na porta de Ló e perguntaram sobre os homens. Ló abriu a porta e disse: olha, os homens, eles estão aí, mas eu ofereço as minhas filhas, minhas 2 filhas que são virgens para vocês. E vocês façam o que bem pretenderem fazer. Olha só que situação chega, irmãos. Olha só que o pecado nesses homens, como o coração desses homens, a mente desses homens estavam manchados pelo pecado. O pecado da sodomia, o pecado do homossexualismo, o pecado dos atos sexuais ilícitos, contrários à vontade de Deus. Então, esses homens rejeitam as filhas de Ló e buscam para abrir a porta, entrar e pegar os anjos, os homens, para levarem para a praça e para humilharem, estuparem, fazerem sodomia. Mas só que nesse momento, os anjos do Senhor, vendo que toda a situação estava fora de controle, o que é que eles fazem? Cegam todos os moradores da cidade. E chama Jó e chama a sua família para sair depressa de Sodoma. Era necessário sair depressa de Sodoma, porque o castigo de Deus estava prestes a acontecer. Deus ia mandar fogo, enxofre sobre aquelas cidades, iam queimar, ia matar animais, ia matar todos, irmãos. Não ia sobreviver ninguém. Então os anjos chegam para Jó, é como se estivesse pegando no braço de Ló. Ló, pega a sua esposa, suas filhas e venham-se embora, porque está vindo a ira de Deus sobre essa cidade. E Ló ainda se lembra dos genros, dos futuros maridos de suas esposas, né? Das suas filhas, né? E foi chamar eles também para saírem. E eles, tu tá ficando louco, Ló? Que história é essa? Eu vou ficar aqui. Então, nesse momento, os anjos vão em cima de Ló, pega na mão, olha, vamos sair agora. Pega a sua esposa, pega as suas coisas, pega as suas filhas e vamos embora. E assim foram, saíram. Antes de sair, um dos anjos chegou e disse: olha, não olhem para trás. Fujam, salvem-se e não olhem para trás. Então, na saída da cidade, né, assim diz o texto da palavra de Deus, a esposa de Ló olha para trás. E nesse momento Deus a converte numa estátua de sal. Irmãos, esse contexto dessa história, esse resumo, que eu peço também para os irmãos lerem Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 19, onde vai estar tudo isso exposto. Esse contexto ele me levou a uma reflexão. Nós não podemos mais estar com o pecado. Se você que me escuta, você diz ser um cristão, confessa sua fé que Jesus é teu Senhor e Salvador, como é que você pode estar hoje na casa do Senhor e amanhã estar no pecado? O pecado não faz parte mais da nossa vida. Sodoma, nesse contexto, irmãos, simboliza o pecado na vida do homem. Por que será que a mulher de Ló olhou para trás? Por que será? Vocês podem imaginar? A cidade de Sodoma, irmãos, era uma cidade nessa questão de prazeres, nessa questão de festas, nessa questão de terra fértil, de comida e bebida. Isso eles tinham de sobra. Então, o coração da mulher de Ló, tudo indica, como falam os estudos, estavam presos a essas coisas. Mas essas coisas não podem nos prender, irmãos. E eu quero aplicar agora na minha vida e na tua vida. As coisas que ficaram para trás, o pecado que ficou para trás em nossas vidas, não pode mais participar de nossa vida hoje.
Foi pago um alto preço na cruz para nos libertar do domínio do pecado, irmãos. Então não faz mais sentido eu sentir prazer em estar no pecado. Mas também quero falar para você que me escuta, que possa ser que você ainda não seja um cristão. E hoje você está escutando uma ministração sobre a questão do pecado e sobre a questão da salvação. E o que eu quero dizer para você também nesse momento, você que me escuta, e que você não conhece ainda a Cristo, mas mesmo assim eu digo para você, fuja depressa do pecado. Fuja. Não olhe para trás. Porque os olhos do Senhor estão vendo tudo isso, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus rico em amor e misericórdia, mas Ele também é fogo consumidor. Essa história dessas duas cidades, irmãos, na Bíblia, também apontam e simbolizam o juízo final de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores. Serão todos mortos eternamente, como foram essas duas cidades, irmãos. Não sobrou ninguém, não sobrou nada. E assim será quando o Senhor voltar. Se o Senhor voltasse hoje, como estaria você diante dele? Como estaria a sua vida, os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração? Ainda está preso em Sodoma? Ainda olha para Sodoma e vê os prazeres? Entenda, quando eu digo olho para Sodoma, é olhar para o pecado. Não fazemos mais parte de Sodoma. Temos um novo caminho agora, temos um Senhor. Ele nos libertou do domínio do pecado, irmãos. Então vivamos para Ele, tudo que vamos fazer, façamos para Ele, para glorificar o nome dEle, irmãos. E essa mulher de Ló estava presa ao pecado. Estava presa aos prazeres da carne. Tiveram uma vida abundante, e assim tudo indica, na palavra fala isso. Ló estava próspero lá em Sodoma. Tinha comida, tinha uma casa, tinha prosperidade. E a sua esposa, ela estava amarrada a isso também. Mas antes de sair, o anjo do Senhor chegou e disse, não olhem para trás. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Deus tem falado para você, dessa mesma forma que o anjo falou para a mulher de Ló, e que falou também para Ló, não olhem para trás. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem obedecido a Ele ou tem olhado para trás? Porque vai chegar um momento que vai vir o juízo de Deus sobre todas as coisas, irmãos. Não fazemos mais parte de Sodoma. Fazemos parte de Sião, da terra do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Ele nos tirou de Sodoma, Ele nos colocou no caminho, para que neste caminho nós a cada dia busquemos um processo de santidade, o adorar verdadeiramente, o conhecer verdadeiramente através das Escrituras. Ló não olhou para trás, mas a sua esposa olhou. Ló também, quando escolheu Sodoma e quando escolheu as planícies do Jordão, ele sabia que aquela cidade representava um risco para a vida dele e para suas famílias. E foi pago um alto preço no final, irmãos. Isso quer dizer das nossas escolhas. Não escolha para a salvação, mas as nossas escolhas do nosso dia a dia. Afaste-se do pecado, irmãos. O pecado destrói, o pecado separa você de Deus. Então, quanto mais distante eu estou do pecado, mais próximo eu estou do meu Senhor, do seu Senhor você estará. Entendam isso. Coloquem em suas vidas isso no seu coração, de que Deus, Ele é um Deus rico em amor e em misericórdia, mas é um Deus justo. É um Deus justo. E vai ter um dia que Ele vai vir julgar o mundo que é dele. E a minha pergunta e a minha aplicação para esta noite, para todos nós aqui, como está você diante de Deus? Qual tem sido a sua verdadeira alegria? São as coisas do mundo ou as coisas de Deus? Você consegue identificar isso dentro da sua mente? Você consegue enxergar as coisas que são de Deus e as coisas que são do mundo? Você consegue não mais participar dessas coisas do mundo, irmãos? E quando participa, se arrepende verdadeiramente e pede perdão ao Senhor, e o Senhor perdoa e você recomeça? Como está você diante disso?
Ou você que me escuta agora, irmão Fábio, olha, eu estou preso no mundo. Eu não conheço ainda um Senhor e um Salvador. Escuta o que eu estou dizendo. Que você possa estar nessa situação agora. Fuja do pecado, depressa. Depressa, irmãos, nós não sabemos quando o Senhor vai vir para nos julgar. Não sabemos, irmãos. Então fuja do pecado enquanto há tempo. Se liberte disso. Comece a olhar para dentro de você, comece a buscar o Senhor, comece a mudar atos em sua vida, comece assim a andar com pessoas que tenham uma fé verdadeira no Senhor, que possa aconselhar você. Escute a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que mudar nossos atos, nossas atitudes, irmãos. E você que me escuta, que você ainda não é um novo convertido, que você ainda continua com os prazeres no mundo, você pode estar me escutando agora, mas eu quero dizer um conselho a você. Procure a Deus. Mesmo que você não queira, vá com as pessoas. Deixa Deus falar aos teus ouvidos, abre os teus ouvidos, esteja atento ao seu coração e sua mente para o Senhor. Haverá um dia em que Deus vai vir para julgar. Esse julgamento, irmãos, que houve aqui nessas duas cidades, ele tem uma simbologia para falar do reino de Deus. E Deus vai vir para julgar. Deus vai vir executar o seu juízo. E aquelas pessoas, os ímpios, os pagãos, os pecadores, eles terão morte eterna. E também podemos fazer uma reflexão agora, uma reflexão e agradecer a Deus de tudo isso que Ele está nos libertando e nos libertou. Lembra de sábado passado, quando nós falamos de um novo coração, de um novo espírito, do espírito dele dentro de nós? É para justamente, para quando a gente olhar para o pecado, a gente identificar o pecado e dizer assim, eu não quero mais o pecado, eu quero Deus. É por isso que ele coloca um novo espírito dentro de nós. E esse novo espírito que eu estou falando, irmãos, não é o espírito dele. Ele coloca também dentro de nós, está dentro de nós. Mas eu estou falando do novo espírito, do modo de pensar, dos nossos desejos, das nossas atitudes. O nosso coração agora está com os estatutos de Deus dentro de nós. Nós podemos escutar a Deus e obedecê-lo, irmãos. É uma ministração tanto para cristãos, que eu falei agora, como eu posso falar também para não cristãos. Venham à casa do Senhor, venham escutar a palavra do Senhor. Você agora que me escuta, venha escutar a palavra do Senhor, escute agora. No próximo sábado estaremos aí no Aratu, voltando com os cultos presenciais. Venha conhecer a nossa igreja, venha escutar a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem poder. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para vivificar o homem, para perdoar o homem, para livrar ele da morte eterna, para curar o homem, para libertá-lo, para fazer tudo. Nada é impossível para o Senhor, nada. E me faz lembrar também Jonas, os ninivitas. Os ninivitas se arrependeram naquele momento de pregação do profeta Jonas. E Deus ali perdoou toda aquela geração. Mas essa geração de Sodoma, ela estava de uma forma que não tinha mais jeito, irmãos. Chegou ao Senhor e o Senhor desceu junto com os dois anjos, se encontra com Abraão e diz a Abraão, eu vou descer para ver como é isso mesmo. Se é verdade tudo isso. Então Deus mandou os seus anjos. Deus envia seus anjos hoje para mim e para você. Os anjos da igreja, os pastores. Ele envia mensageiros hoje, como mandou aqui para Ló, para salvar sua família lá no meio desse pecado. Hoje mesmo Deus também manda mensageiros. Mandam missionários para dizer que existe um Deus que salva, que muda a história. Abra a porta do seu coração para esse Deus, amado irmão. Você que me escuta, abra a porta do seu coração. Aprenda com o Senhor, viva com o Senhor, fuja de Sodoma, não olhe para trás. O pecado não pode mais lhe atrair. Você é livre em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Você é livre em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa isso. Que Deus grande nós temos.
em saber que Ele pode agir ao nosso favor, que Ele pode converter toda a forma de nosso pensar, do nosso agir, do nosso coração, pode colocar dentro de nós um novo coração, fé, arrependimento. Esse é o Deus maravilhoso que nós cremos. Fuja do pecado. Possa ser também que você que me escuta agora e que me vê, em um certo dia estava num amor grande com o Senhor, sentia a presença do Senhor, se converteu dos seus pecados através do agir do Espírito Santo de Deus e hoje está um pouco afastado, não sei por qual motivo, mas está afastado. Está meio assim, como eu posso dizer, fraco, morno, né? Lembra lá de Apocalipse que o morno ele vomita, irmãos? Não podemos estar morno, temos que estar sempre avivado com o Senhor, firmes no Senhor. Valerá a pena, irmãos. Então você que me escuta, que possa estar se sentindo assim um pouco afastado, volte hoje mesmo. Deus ele mandou destruir essas cidades, porque não via lá justos nenhum. Abraão começou com 50, parou com 10 e não tinha justo nenhum. Deus teve misericórdia que mandou os anjos para pegar só Ló e sua família, para tirar de lá. Mas um de sua família, sua esposa, olhou para trás, porque Ló, a mulher de Ló, estava presa aos desejos dessa cidade. Eu acho que quando ela olhou para trás, ela disse assim, que pena a cidade. Tantos momentos maravilhosos passamos ali. Não, irmãos. Não há momentos maravilhosos diante de Deus quando a gente vive uma vida de pecado. Não há momentos prazerosos diante de Deus quando nós vivemos uma vida de pecado. Não podemos compartilhar isso com Deus. Deus é santo, Deus não compartilha, Deus não se mistura, Deus é luz, não se mistura com as trevas. Então a nossa vida para trás ficou, Sodoma ficou para trás. Há uma nova vida agora. Para mim e para você, irmãos. Então é isso que eu quero dizer a toda a comunidade Oratu. Esqueçam Sodoma. Fujam do pecado, irmãos. Fujam. Possa ser que você não esteja resistindo agora. Busque ajuda de algum vizinho seu, de algum parente seu. Senhor, eu não estou conseguindo sair desse pecado. O meu pecado é de embriaguez. Eu só vivo embriagado. Quando eu chego em casa, eu bato na minha esposa, bato nas minhas filhas. Ou então o meu pecado pode ser de ser um homem adúltero. Eu só vivo adulterando. O meu pecado pode ser de roubar, de matar. Qualquer que seja, Deus mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, por você. Escute. Perto de você vai ter mensageiros de Deus aí. Abra sua porta da sua casa para esses mensageiros. Deixa essas pessoas entrarem e apresentarem aquele que é vida. Aquele que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Abra suas portas. É tempo de abrir as suas portas. É tempo de abrir as suas mentes. É tempo de abrir o seu coração. É tempo de quebrar as correntes. É tempo de se achegar a Deus, irmãos amados. Esqueça Sodoma. Esqueça os prazeres da carne. Volte para o Senhor. A verdadeira alegria é o Senhor. A mulher de Ló pensava que a alegria também existiria no pecado. Não existe alegria verdadeira no pecado, irmãos. É uma alegria falsa. É uma alegria que não procede de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, irmãos. O pecado em forma alguma aproxima o homem de Deus. É o contrário. Afasta. Então não há verdadeira alegria diante de atos pecaminosos. Entendam isso. Entendam isso. Você sabia que Deus, nesse momento, Ele vê todas as coisas. Ele sabe o que está passando na tua vida agora, o que você tem orado. Ou às vezes até o que vocês não têm orado. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Deus é rico em amor, irmãos, rico em misericórdia. E hoje, através dessa ministração, que eu quero trazer para vocês, e fazer uma aplicação final agora para vocês, é dizer que onde você estiver agora, não importa aonde a situação, fuja do pecado. Fuja do prazer. Terá tempo para você. Deus está olhando tudo isso, Deus está vendo tudo isso.
Se ajoelhe diante de Deus, reconheça que você é um pecador e precisa de um Salvador que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por si só, meu irmão, você não vai conseguir salvação. Você precisa de um Senhor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa confessar com a sua boca que Ele é teu Senhor e Salvador, para que você tenha vida e vida eterna. Por que está nesse mundo de pecados ainda? Por que ainda está na casa do Senhor um dia e no outro dia no mundão, no pecado? Por que isso, meu amado irmão? Será que você não vê tudo isso? Será que você não vê que a mão do Senhor também é pesada? Que quando Ele vir julgar, Ele vai realmente julgar aqueles que desobedecem a Ele, aqueles que não têm nenhum prazer de estar junto deles? Faça essa reflexão hoje, irmãos. Onde você estiver agora, quero dizer para você, fuja do pecado e não olhe para trás. Fuja depressa. Agora, nesse instante, onde você estiver, fuja do pecado. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Eu queria estar orando por você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus. Porque sabemos que o Senhor é bom. Que o Senhor usa mensageiros, que o Senhor usa anjos, que o Senhor usa profetas, que o Senhor usa pastores, espalhados por todo esse mundo e por todo o tempo, para apresentar a tua palavra aos pecadores, assim como foi comigo, um pecador. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor apresentou a tua palavra a mim e abriu os meus olhos. E eu agradeço da mesma forma pela vida dos irmãos que estão me escutando agora. Sabemos que um dia o Senhor tocou no coração e na mente de cada um deles, e eles também se libertaram do pecado. Ó Deus, eu te peço agora, ó Deus, por aqueles irmãos que ainda estão presos no pecado. Ó Deus, que o Senhor vá tocando na vida de cada um deles, vá quebrando as correntes, libertando verdadeiramente eles, Senhor. Sabemos que o Senhor tem poder para fazer isso. Usa pessoas da família, vizinhos, amigos, para levar a tua palavra a essas pessoas que anseiam por água, Senhor. Estão na alegria do mundo, mas não é a alegria verdadeira. Estão na felicidade do mundo, mas não é a verdadeira felicidade. Ó Deus, traz ele para a tua alegria. Traz eles para o teu caminho, que é a verdadeira vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, suplicamos por cada irmão que possa estar escutando agora essa ministração, que o Senhor vá tocando na vida de cada um deles, Pai, trazendo o arrependimento. Traz cada um deles para ti, Deus. Pai, envia, Deus, ao Filho aqueles que o Senhor sabe bem quais são que irão ao Filho. Ó Deus, te pedimos, suplicamos isso, em nome de Jesus, Senhor Deus, porque sabemos que tua mão também é pesada, assim como foi com Sodoma e com Gomorra, Senhor, assim também como foi com a mulher de Ló, que olhou para trás. Te pedimos também nesse momento que a gente não olhe mais para trás de nossas vidas, que a gente não olhe e fique olhando os pecados que a gente fazia antes, não faz parte mais de nossa vida. Nós temos agora um Senhor e um Salvador, um Deus que é santo e pede para que a gente seja santo e irrepreensível diante dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Deus. Ó Deus, por onde eles andam agora, por onde eles passarem, que o Senhor esteja abençoando toda a família agora, em especial na comunidade Oratu. Eu estendo as minhas mãos sobre cada família agora, que o Senhor esteja libertando, Senhor Deus, em nome de Jesus, trazendo para ti cada um deles, Pai, fortalecendo, renovando suas forças, trazendo a verdadeira alegria, derramando sobre ele a tua graça e as tuas misericórdias. É assim que nós oramos e já cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Que Deus continue te abençoando, você, toda a sua casa. Quero aqui também deixar um convite, dizer que no próximo sábado, a partir das 19 horas, no dia 11 de julho, que hoje são 4, no próximo será dia 11 de julho, retornaremos aos cultos na Igreja Batista Reformada do Oratu. Então você é o nosso convidado. Nós inicialmente vamos fazer uma seleção para saber quantas pessoas podem estar lá no culto, porque nós não podemos fazer aglomerações de pessoas fora do que está estabelecido nos seus decretos, dos órgãos que são responsáveis por todo esse controle dessa pandemia.
Então existe o decreto estadual, existe o decreto municipal, né? Então nós temos que atender às distâncias de cada cadeira de 1,5 m para cada a distância. Então hoje estaremos também verificando lá na igreja para ver quantas cadeiras vai dar dentro do templo. E conforme for, a gente vai anunciar no grupo quantas pessoas poderão participar desse primeiro culto, que será no sábado, dia 11. Havendo a necessidade de mais pessoas, a gente vai fazer outro culto no mesmo sábado. Aí serão 2 cultos. Tá bom, irmãos? Então assim, eu conto com as orações dos irmãos, para que nesse momento a gente esteja voltando às atividades, né, que é muito importante estar junto com vocês, né, para que vocês estejam orando por todo o direcionamento, para que o nosso Deus nos dê sabedoria para conduzir toda essa história. Essa obra ela não é minha, essa obra não é sua, é a obra do Senhor. E tudo devemos fazer com ordem e com decência, amém? Então vocês também terão à disposição na nossa igreja as máscaras faciais, o álcool e o gel, tudo bem limpo, tudo bem organizado, tá bom, irmãos? Então Deus abençoe, um forte abraço.